Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje você vai assistir ao programa número 14, Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos como fazer a instalação dos pontos de eletricidade, quais são os tipos de materiais elétricos, como calcular a quantidade de material necessária, como fazer a planta dos pontos de eletricidade, os cuidados na hora de fazer a instalação. Mãos à obra, programa 14, alvenaria de elevação do piso superior. Ai, falar é fácil, viu? Até parece que a coisa é simples assim. O que é que foi, Pedro? Tem um cara dizendo aqui para as empresas aproveitarem as carrocerias usadas para fazer ônibus de 2 andares. E dá pra fazer isso? O problema é que não é só soldar uma carroceria em cima da outra e achar que pode sair rodando. Por quê? Porque um ônibus de 2 andares é diferente de um ônibus comum. Um ônibus de 2 andares, ele precisa ter um chassi reforçado, o motor tem que ser mais potente. Vai levar o dobro de passageiros, não é? Claro. Tem coisas, meu amor, que não dá pra improvisar. É como construir a parte de cima de uma casa, não é, Pedro? É. Tem que tomar uns certos cuidados. É assim. Agora que você terminou a laje, está na hora de fazer a alvenaria da parte de cima. É, seu Freitas, mas eu não sei por onde começar. Primeiro tem que fazer as marcações na laje para saber o lugar certo das paredes. Marcar a alvenaria. Isso, do mesmo jeito que você fez no piso térreo. Bom, né? Tá boa, né? Massa lá. Economizar aqui nunca é demais, né? Assenta os blocos da primeira fiada para marcar a posição dos cômodos. Mas atenção, cuidado para não ficar torto. Até aí tudo bem. Tá tudo igual ao andar de baixo. É, mas agora é que vem o segredo. Que segredo? Tem que tomar muito cuidado com o transporte dos blocos e da argamassa. Ah, beleza. Transporte é comigo mesmo. O problema é que não se pode juntar muito material em cima da laje. Por quê? Por causa do peso, para não forçar demais a laje. O negócio é fazer pilhas pequenas com a altura máxima de 3 blocos de 19 centímetros ou 5 blocos de 9 centímetros. Bom, mas mesmo assim eu vou ter que espalhar o material. Não, você não vai ter que levar o material todo de uma vez só. Porque senão, além do peso, vai atrapalhar o serviço. É verdade. Ficar tudo espalhado, vai ficar apertado, ruim de trabalhar. Por isso, você vai ter que levar o material necessário para 1 hora de trabalho. E quanto é que isso dá em blocos? Bom, uns 15 blocos, mais ou menos. Tá, mas mesmo assim eu vou ter que empilhar. Claro, aí o negócio é colocar os blocos em fila do lado da parede que está sendo construída. Assim não atrapalha o serviço e fica fácil de pegar os blocos. De todo jeito eu vou ter dificuldade em levar esses blocos lá pra cima. Eu preciso pensar num jeito de facilitar essa parte. Para isso, você vai ter que usar uma roldana e uma corda. Claro, uma roldana. Você tem que fazer uma pequena torre de madeira apoiada no terreno e com uma altura de 1,5 metro acima da laje. Aí, no alto dessa torre, você vai pregar uma viga de madeira dessas de 6 por 16 centímetros. E na ponta da viga, você prende a roldana. Claro. Aí é só colocar a corda e puxar o material pra cima. Agora eu vi vantagem. Assim vai ficar bem mais fácil e mais rápido. Seu Freitas, tem que usar a cabeça, senão é o corpo que padece. Pra que fazer força à toa, não é? Opa.
As dicas do seu Freitas ajudaram a gente a ganhar tempo. E a fazer o serviço direito, não é, Pedro? Porque eu detesto ter que desmanchar um negócio e fazer de novo. Para não correr esse risco, não esqueça de ver o nível sempre que você assentar um bloco. Isso é muito importante. E a cada nova fiada, tem que pegar uma régua de pedreiro e esticar uma linha para garantir que a fiada vai ficar no mesmo nível. Tem mais. Todo cuidado é pouco na hora de conferir o prumo. De vez em quando, tem que descer a ponta do prumo até a primeira fiada do térreo, para ver se as paredes estão subindo no prumo. Outra coisa importante é você prestar atenção na abertura das portas e janelas. As aberturas das portas têm que ser preparadas já na primeira fiada. É somar a largura das portas com a largura dos batentes e fazer o acerto nos blocos. E no caso das janelas, além do tamanho da abertura, tem que fazer o peitoril na parte de baixo da janela. E na parte de cima tem que fazer uma verga, aquela viga feita para vencer o vão da janela. Ah, e tem outro detalhe. A gente tem que deixar prontos os buracos nos blocos onde vão passar as instalações elétricas e hidráulicas. São os buracos para as tomadas, os interruptores e os dutos. Colocando 13 fiadas de blocos, o andar de cima vai ficar com a mesma altura que o andar de baixo. Como cada fiada tem 20 centímetros, as 13 fiadas vão dar 260 centímetros, ou 2,60 metros. No final, a parede vai ficar um pouco mais baixa, porque tem que descontar 5 centímetros para fazer o revestimento do piso e 1 centímetro para o forro. Então, no final, a parede vai ficar com 260 centímetros menos 6, que é igual a 254 centímetros, ou 2,54 metros. Essa é uma altura boa para as paredes, porque a prefeitura costuma exigir 2,50 metros de altura. E tem outro detalhe importante. A última fiada da parede tem que ser feita com blocos canaleta. Nas canaletas, a gente coloca 2 barras de aço de 10 milímetros para fazer a cinta de amarração sobre as paredes. Depois, é só encher os blocos canaletas com concreto. Ah, mas espera lá.
Antes de concretar, precisa montar a laje do forro. O forro foi feito, foi toda batida a laje, né? Foi toda batida a laje. Primeiro foi feito, se levantou as paredes, nós fizemos, levantamos as paredes, depois fizemos as colunas, preparamos coluna com parede e com tudo. Então batemos a viga foi preenchida, não foi viga cheia, foi simplesmente aqueles blocos grandes e passado o arame, o ferro dentro e se encheu de laje, de concreto. Depois daquilo ali foi que foi batido a laje. Foi posto as vigas, a laje e nós mesmos foi quem fizemos o concreto e batemos lata por lata. A laje de forro, você prepara a ferragem, laje maciça, né? Você quer falar? Você prepara a ferragem, faz a caixa, bem feita com painéis e faz a segurança dela e enche. Com bem bastante escoramento, verifica os escoramentos na hora de encher, sempre enchendo e verificando os escoramentos para não acontecer nada. Se vê algum detorno, você corrigir antes para não dar problema depois. A laje do forro pode ser feita como a laje do piso, do tipo pré-moldada com vigotas e lajotas de cerâmica. As vigotas têm que ficar apoiadas na borda do bloco e a ponta da sua armadura deve ficar dentro da canaleta. E não se esqueça de fazer o escoramento das vigotas da laje e a contraflecha. Antes de concretar, vamos colocar umas barras de aço de 5 milímetros na parte de cima da laje e em volta das canaletas, para não dar trincas nas lajes. A capa de concreto vai ser de 3 centímetros porque a laje é de forro. Desta vez, nós também compramos o concreto pronto, só que pedimos um caminhão betoneira e bomba para levar o concreto até o 2º andar, sem fazer força. Não foi tão caro e a gente economizou bastante tempo e esforço. Para fazer o acabamento, use um sarrafo apoiado numa tábua. Com movimentos de vai e vem, você nivela o concreto e a laje fica bacana. E não se esqueça, concreto não seca, concreto cura. Então, você tem que manter a laje molhada e coberta. Dava vontade de mudar logo pra casa, né, meu amor? Mas ainda faltava toda a estrutura do telhado. Foi aí que o seu Freitas deu a maior força. Agora, Pedro, você tem que construir o oitão. Oitão? Mas é cada nome estranho, seu Freitas. Que é isso? O oitão é uma parede que fica em cima da borda da laje. É nessa parede que vão ser apoiadas as vigas de madeira do telhado. Esse oitão é aquela parede em forma de triângulo? Isso mesmo. É esse triângulo que vai dar o caimento do telhado.
Ih, nessa parte eu tô meio perdido, seu Freitas. Como é que se faz esse oitão? Olha, Pedro, em cima da laje do forro você vai colocar a caixa d'água, não é? É. Então, essa parede do oitão tem que ter altura para caber a caixa d'água. E além da altura do apoio, tem que deixar um pouco de folga, né? Que é pra poder abrir a tampa. Mexer na caixa d'água, lavar, essas coisas. Olha, se você deixar 1,30 m de altura, tá bom. Vai caber a caixa e dá para lavar quando precisar. Mas aí o caimento do telhado, como é que fica? Depende do tamanho da tua laje. Qual é o tamanho da tua laje? 10 metros. Então deixa eu te explicar. O oitão vai ser esse triângulo em cima da laje, com 10 metros na parte de baixo, 1,30 m de altura e 2 lados iguais. Cada lado é uma parte do telhado. É o que o pessoal chama de telhado de 2 águas. Isso. Porque a água que cai no telhado, metade vai para um lado e metade vai para o outro. Para saber o caimento do telhado, é só pegar a altura do oitão, 1,30 m, e dividir pela distância que vai do meio da laje até a ponta, ou seja, 5 metros. Isso vai dar 1,30 dividido por 5 igual a 0,26. Multiplicando por 100, você tem o caimento em porcentagem, que vai dar 0,26 vezes 100 igual a 26%. 26%? E é um bom caimento? Depende do tipo de telhado. Como vai ser o seu? Eu tava pensando, senhor Freitas, em fazer o telhado com essas telhas onduladas aí, ó. Grandes, de cor cinza. O nome delas é telhas de fibrocimento. Para esse tipo de telha, o caimento de 26% é muito bom. Ah, é? E por que, senhor Freitas? Porque o telhado vai ficar mais barato, por causa da montagem das telhas. Como assim? Quando a gente faz um telhado, cada telha fica com uma ponta em cima da outra para a água não infiltrar. É o que a gente chama de sobreposição das telhas. Certo. Com um caimento de 26%, você não vai ter que fazer uma sobreposição grande. Então vai usar menos telhas para cobrir o telhado. Opa, essa é uma boa dica, hein, senhor Freitas? Ah, e tem uma coisa mais importante ainda para o oitão. E o que é? Tem que caprichar no acabamento dos blocos. Você vai ter que cortar os blocos com cuidado e fazer o respaldo com blocos canaleta. Tem que fazer uma cinta de amarração no oitão para colocar a viga de madeira que apoia o telhado.
É, tô vendo que esse oitão vai ter que ser feito no capricho. É isso aí, Pedro, para não ter problemas depois na hora de fazer o telhado. Bom, deixa eu ir que a Leila tá me esperando pro almoço e eu tenho que trabalhar ainda, seu Freitas. Boa sorte, Pedro. Qualquer coisa me procure. Obrigado pela força. De nada. E foi assim que a gente aprendeu a fazer o oitão da nossa casa. Sabe que eu não me acostumo com esse nome? Oitão. Quem será que inventou essa palavra? Sei lá, viu? Deve ser coisa antiga, né, Pedro? É, deve ser da época de Dom Pedro, de Cabral. É. No próximo programa, nós vamos falar de instalações hidráulicas. Não perca. É isso aí. Até o próximo programa e fique à vontade. Afinal, a casa é sua. Muito antiga, assim, da época. Muito, eu acho. Mais pra trás do Cabral. Você quer saber de hidráulica, né? Ah, tem o PVC, se quer água quente ou fria, aí fazer. Instala o resistor em cima da caixa d'água. Quando der qualquer problema, né? Então ele vai fechar a caixa d'água lá em cima. Ele vai desliga e ajeita os canos, para não ter estrada de água. O maior cuidado que a pessoa precisa tomar é no local que coloca o cano para não furar a parede, com vazamento em torneira, colocar material de primeira qualidade para não ter vazamento, principalmente no registro, que é onde começa a solda do cano no registro, fazer bem feita, para que não haja vazamento na parede e desperdício de água. Para mim é muito importante porque eu moro em São Paulo desde 78, eu nunca tive uma casa própria, sempre morei em aluguel. Então acho que vai ser nem sei dizer, né? Uma felicidade muito grande o dia que eu receber a chave e ter minha casa, porque geralmente sempre morei na casa que é dos outros, nunca são minha, a casa nunca é minha, né? Então sempre pagando aluguel, desde quando cheguei aqui nunca tive uma casa própria. No programa de hoje, vimos como fazer as paredes do piso superior. Cuidados com o transporte do material. Como fazer as aberturas das portas e das janelas. Como concretar a laje do fogo. Como calcular o oitão e o caimento do telhado. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.